Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje a igreja celebra com muita alegria a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a solenidade de Corpus Christi. Então hoje nós temos a graça de poder manifestar publicamente a nossa fé na Eucaristia, a presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho que você vai encontrar em Marcos capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 26. Acompanha comigo, com muita atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará o andar de cima, em uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. E encontraram tudo como Jesus havia dito. E prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro evangelho a ser escrito, evangelho que nós reconhecemos, a igreja reconhece como canônico, é o Evangelho de São Marcos, é o mais antigo. Portanto, nós estamos aqui escutando, meditando, esse relato que é muito antigo da celebração, quando Jesus, na Quinta-feira Santa, ele desejou ardentemente celebrar com os seus, porque logo no dia seguinte ele iria se entregar no alto da cruz. Então, ali era o sacrifício incruento, o sacrifício sem o derramamento de sangue, para que no próximo dia, na verdade é uma coisa só, é um sacrifício só, mas ele iria se entregar de forma cruenta, com o derramamento de sangue. E é interessante que nessa última ceia, Jesus nos dá 2 grandes presentes. O primeiro é exatamente o sacramento da ordem, o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Jesus se dá em alimento. Veja, Jesus não falou, vamos fazer de conta que isso é o meu corpo. Isso é um símbolo do meu corpo. Não. Jesus disse, isto é o meu corpo. E se Jesus disse, isto é porque é. Quando nós vamos à missa, quando nós vamos a uma igreja que tem a presença do Santíssimo Sacramento, nós não estamos adorando um símbolo, nós estamos adorando Jesus. A presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Isso é um mistério. Se a gente for estudar um pouco mais na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento,
quando Deus, concede o maná, era um símbolo da Eucaristia, porque já é como se fosse um prenúncio. O Raniero Cantalamessa, cardeal, ele já fala sobre isso em um dos seus livros chamado O Mistério da Eucaristia. E depois essa realização se concretiza com a presença real. Jesus se dá em alimento. Ele mesmo nos prometeu: estarei convosco até o fim dos tempos. E a presença concreta é a Eucaristia. Por isso que nós chamamos de Santíssimo Sacramento, porque é a presença viva e real de Jesus. São João Paulo II dizia que a Igreja vive da Eucaristia. A celebração, quando nós nos reunimos como povo de Deus para celebrar o mistério da nossa fé, porque Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Não é simplesmente um grupo de oração, um momento devocional. É o ápice da nossa vida de fé. Padre Pio, quando presidia a Santa Missa, ele presidia durante mais de 3 horas, alguém perguntou para ele: quem está na sua missa? Ele falou: o céu inteiro. E o que é a missa? É o céu na terra. O beato Karl Kutz, que daqui a pouco será santo, proclamado santo, ele às vezes se indignava quando ele passava em uma rua e via tantas e tantas filas de jovens para entrar nas discotecas e as pessoas que não faziam fila para entrar na igreja, para celebrar a Santa Missa. Ele, que desde os 8 anos de idade fez a primeira Eucaristia e não mais quis faltar à Santa Missa. Amava a Eucaristia porque ele dizia que a Eucaristia é a estrada, a autoestrada para o céu. Ou seja, se chega mais rápido. Não é um simples devocionismo, mas é eu me unir a Jesus no mistério de amor, na Santa Comunhão. E a gente vai olhar na vida de Santa Clara, na vida de São Francisco. São Francisco, mesmo sendo muito pobre, muito austero, queria viver a pobreza radical, mas ele dizia: as coisas do altar precisam ser dignas, que seja o melhor. Para o altar tem que ser o melhor. Francisco de Assis reconhecia isso, a presença viva e real de Jesus na Eucaristia, e que deveria haver zelo, que deveria haver amor ao preparar e ao celebrar. Então, povo amado de Deus, hoje, celebrando o Corpus Christi, eu queria que nós pudéssemos refletir qual a nossa relação com a Eucaristia. Que lugar a Eucaristia ocupa na nossa vida? Hoje, tão facilmente, nessa cultura do entretenimento, a gente troca a missa por qualquer outra coisa. Troca a missa pelo churrasco, troca a missa pelo futebol, troca a missa pelo shopping, troca a missa pela praia, por um aniversário. E não que essas coisas não sejam interessantes, no momento de lazer é necessário para nós, mas antes ou depois da missa. Eu estou terminando o meu curso aqui em Roma e em uma das partes da minha tese eu falo sobre muitos cristãos católicos que depois da pandemia não voltaram para a celebração da Santa Missa, porque se acostumaram, se habituaram à missa virtual. Mas a missa na TV, a missa no rádio, é para aquelas pessoas que de fato não podem ir à Santa Missa. Não vá se acomodar. Se você tem saúde, se você pode ir à missa, participar, celebrar a Santa Missa, não deixe de ir. Não deixe de ir. Ali era uma circunstância que nos exigia isso, participar da missa em casa. Agora nós podemos. Então, não deixe de participar da Santa Missa com dignidade, com amor, com respeito, com piedade. E não somente a Santa Missa, mas também a adoração eucarística. Sabe, meu povo, às vezes a gente passa tantas e tantas horas nas redes sociais, nas séries, assistindo séries longamente, tantas horas. E às vezes a gente não gasta 15, 20, 30 minutos, 1 hora, para fazer uma adoração eucarística.
Adorar Jesus que está ali presente no Santíssimo Sacramento. Eu reservei aqui para vocês, para terminar essa reflexão, uma frase que eu gosto muito de São João Bosco, Dom Bosco. Ele dizia o seguinte, presta atenção. Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente o Santíssimo Sacramento, Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar a Jesus. Meus caros, dizia Dom Bosco, a visita ao Santíssimo Sacramento é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente visitar Jesus e o demônio não terá vitória contra vós. Vou repetir essa última frase de Dom Bosco, um santo. Ide frequentemente visitar Jesus e o demônio não terá vitória contra vós. Nós somos tentados. A nossa vida corrida, apressada, às vezes nos consome e nós vamos adoecendo fisicamente e espiritualmente. E o demônio vai tomando conta da nossa vida. Vai ficando tudo do jeito que ele quer. Dom Bosco diz, quer receber muitas graças? Quer que o demônio fuja de vós? Visitai frequentemente o Santíssimo Sacramento. Adore com zelo, com amor. Jesus nos espera no Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. E não deixe hoje de participar da procissão de Corpus Christi e da celebração eucarística. E não deixe de visitar Jesus na Eucaristia. Até amanhã, se Deus quiser.